Bom dia. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aos companheiros que organizaram o Fórum Social Mundial, pelo menos esse balanço de uma década do Fórum Social Mundial de Porto Alegre, a oportunidade de estar nesta mesa discutindo esse assunto com esses companheiros. Me sinto honrado, extremamente estimulado. E vai ser uma proeza obedecer ao horário. Eu vou tomar o tema originalmente proposto ao pé da letra, ou seja, a conjuntura econômica mundial. E como vocês todos sabem, conjuntura econômica é curto prazo. Quer dizer, qual é a situação agora? E o que se faz agora? Eu acho que discutir curto prazo é fundamental. Como disse um grande economista britânico, a longo prazo, a única certeza que temos é que estaremos todos mortos. Então, é importante saber o que fazer agora. Como eu sou o último a falar, eu posso tomar as falas anteriores como base, porque eu não tenho nenhuma discordância básica com nenhuma delas. Nós estamos numa situação de crise financeira internacional, que não está bem resolvida. Em uma parte dos países, praticamente a crise acabou, o Brasil é um deles, nós não estamos mais em crise desde o segundo semestre do ano passado. A economia provavelmente esse ano volta a crescer no ritmo que crescia até 2008, entre 5% e 6% ao ano. E isto para nós é vital. Embora haja angústias ambientais quando falamos de taxas compostas de crescimento a longo prazo, a curto prazo nós temos que reduzir o desemprego para fortalecer os sindicatos, para fortalecer os movimentos sociais, para fortalecer o lado da sociedade que quer mudanças. O mundo hoje, a meu ver, se divide entre os países que, com políticas keynesianas revividas, que tinham sido enterradas, colocadas no museu até praticamente o ano passado, saíram da crise e, inclusive, várias delas, não o Brasil, mas a Índia, China, Coreia e outros países conseguiram crescer significativamente, mesmo em 2009. Então, é muito curioso isso. Os chamados países emergentes, hoje tem essa sigla BRIC, no qual o B é o Brasil, já não estão mais em crise. E conseguiram crescer, apesar de que no primeiro mundo, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a crise continua. Desemprego chegou ao auge, não caiu ainda. Os indicadores sociais, tanto de pobreza, de despejo de gente pobre que não consegue pagar as prestações de suas casas e tudo mais, continuam muito agravadas em relação ao que eram antes da crise. E, por outro lado, você tem um conjunto de países menos desenvolvidos, mas que estão já voltando a um ritmo, eu diria, encorajador de crescimento econômico, que a curto prazo, evidentemente, é desejável. Eu acredito que a essência da discussão é o confronto de classes e o confronto ideológico. Ele se agudiza. Esta é uma das características da conjuntura hoje. Assim como nós temos países que estão retroagindo ou, no máximo, estagnados, não só economicamente, como socialmente também, em que a ideologia neoliberal volta à ofensiva, exigindo que o endividamento dos Estados seja sanado. E isto certamente pode levar a uma nova crise, a um novo episódio de crise financeira. Paul Krugman lembrou de 1937, quando Roosevelt imaginou que não precisaria mais das políticas keynesianas, que a crise tinha sido superada, e levou a uma profunda nova crise
financeira nos Estados Unidos e no resto do mundo. Para os mais jovens, o Estado Novo, o golpe militar que Getúlio deu na democracia brasileira em 1937 foi uma consequência da crise econômica que o erro do Roosevelt ocasionou no mundo inteiro. Então, há essa divisão bastante importante hoje entre países que estão voltando a um crescimento, embora os países líderes da economia mundial não estejam. Isto é muito significativo, quer dizer, a China não depende do fato de que o mercado americano ainda está estagnado. Embora todo o seu desenvolvimento extraordinário das últimas décadas se baseou principalmente nas exportações para os Estados Unidos. O Brasil substituiu os Estados Unidos em alguma medida com o mercado para os produtos chineses, o que está criando problemas seríssimos com a indústria brasileira, que não só não consegue exportar, porque o dólar está muito barato e o real extraordinariamente valorizado, mas que tem a ver também com o emprego industrial no nosso país. Eu quero chegar ao que interessa mais. A luta de classes hoje se polariza, de um lado, no enorme poder concentrado nas transnacionais globais, financeiras e não financeiras. É um número muito pequeno de empresas, são centenas e não mais do que isso, que hoje praticamente dão as cartas na economia mundial. E, do outro lado, nós temos o resto da sociedade humana, principalmente as classes trabalhadoras no plural. É importante lembrar que a classe trabalhadora não é apenas, quer dizer, num nível de abstração muito alto, se pode dizer, todos que vivem do seu trabalho são trabalhadores. É verdade. Mas tem uma parte não muito grande que vive de salários. Esse, vamos dizer, é uma certa elite da classe trabalhadora, porque ela tem uma certa segurança. Ela sabe que no fim do mês vai ganhar o salário, embora possa perder o emprego também. Mas ainda assim, ela está organizada historicamente em sindicatos, tem poder político, tem capacidade de luta, principalmente que pode paralisar a economia capitalista, que é hegemônica. Mas ao lado dos trabalhadores assalariados, existe a chamada pequena produção de mercadorias, ou produção simples de mercadorias. Ela é majoritária. No Brasil, sem dúvida nenhuma, mas eu diria que em muitos países, sobretudo os países menos industrializados, os países da África, os países da Ásia e certamente os países da América Latina, a pequena produção, os camponeses, os artesãos, os quilombolas, os pescadores, uma enorme quantidade de gente, representa demograficamente pelo menos uma maioria, socialmente uma maioria, politicamente pode vir a ser uma maioria. Marx, num trabalho famoso, disse que os camponeses são nem sacos de batata. Eles não se unem, não dá para organizá-los. Daí o bonapartismo de Napoleão III. Desculpe essa recordação tão antiga, mas ainda atual. Hoje os camponeses têm a via camponesa, gente. Estão presentes entre nós e são a vanguarda da luta contra a destruição da natureza. Não somos nós os intelectuais. Acredito que também não somos os cientistas, que temos, evidentemente, muita importância. São os camponeses que conseguem fazer agroecologia, que conseguem reinventar uma agricultura que foi superada pela Revolução Industrial, que criou uma agricultura insustentável a partir de produtos químicos. Essa nova agricultura está sendo criada não nas universidades, nem nos laboratórios, mas nas pequenas propriedades da agricultura familiar pelo mundo inteiro. E que se organizaram internacionalmente, e que se organizam, pelo menos aqui no Brasil, certamente, mas também na Bolívia, na Colômbia, no Peru, no Equador, algumas vezes em linhas étnicas, porque
porque a maior parte são indígenas, mas de alguma maneira se organizam e se comunicam. A internet certamente tem um enorme papel nisso. As batatas se comunicam, isso muda, a meu ver, a conjuntura social, econômica e política nesse país. E existe uma parte dessa pequena produção de mercadorias que se organiza economicamente e que nós aqui na América Latina chamamos de economia solidária e que na Europa e nos Estados Unidos, se não me engano, é chamado de economia social. Os nomes pouco importam. O fato é de que esta economia existe. Ela foi um sonho de muita gente, desde os socialistas utópicos do século XIX. Hoje ela é uma realidade. Pequena realidade, não vamos exagerar. Nós representamos no Brasil menos de 1% ainda da economia brasileira. Mas no ritmo que nós crescemos, e esse ritmo é grande, nós temos um mapeamento da economia solidária brasileira, feita já 2 vezes, 2005 e 2007, e estamos fazendo agora pela 3ª vez no campo. A taxa de crescimento anual não deve estar longe de 20% a 30%, o que é muito.